leitores, eu sou a Isabela do Livro Após Outro e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês a resenha de um livro que conquistou o meu coração. O livro é O Cavaleiro Verde, da autora Luísa Soares, é um novo lançamento da autora e é uma aventura incrível, com muita ação, muitas lutas com espada e torneios incríveis. E esse livro é o primeiro livro da trilogia Rota das Espadas. Nesse livro nós vamos conhecer a Alexandra. Ela é a princesa de Scarlet, porém ela passa uma década longe do seu reino. E quando ela retorna, ela descobre que o seu reino foi usurpado pelo Venceslau. O Venceslau se tornou o novo rei de Scarlet, porém ele condenou o povo de Scarlet à servidão e também à guerra. A Alexandra fica totalmente horrorizada quando ela vê a realidade do seu povo que vive em Scarlet e ela quer mudar tudo isso e tomar o reino de volta. Para isso ela bola diversos planos. Um deles é vencer o torneio dos campeões para que ela seja a campeã do torneio e assim possa recuperar o seu reino. Para isso ela se disfarça em O Cavaleiro Verde para conseguir competir no torneio, já que o torneio não aceita mulheres. Os desafios que a Alexandra vai ter que enfrentar são muito maiores do que apenas vencer o torneio. Como vocês perceberam, essa história, ela é uma história medieval, com reinos, muitas lutas com espadas, cavaleiros, enfim. É bem interessante essa história, eu gostei muito da ambientação dela, dos reinos, da Rota das Espadas, que é como se fosse uma região de diversos reinos, sabe? E também esse livro aqui, ele é narrado em terceira pessoa, o que é muito interessante porque ao longo da história nós conseguimos ver diferentes perspectivas. Então a gente vê a perspectiva de diferentes personagens ao longo da história, o que traz uma coisa muito interessante porque a gente pode ver algo que não está acontecendo diretamente com a Alexandra e com outro personagem, sabe? Então é bem interessante, mas claramente que a história foca muito na Alexandra em tentar recuperar o seu reino. Mas a gente vai vendo aí alguns outros personagens ao longo da história. E a Alexandra, ela é incrível, é uma personagem incrível. A gente vê ela amadurecendo ao longo do livro. Quando você termina o livro, você percebe que não é a mesma personagem do começo, sabe? A Alexandra, ela amadurece muito ao longo do livro. Ela vai enfrentar muitas e muitas coisas para tentar conquistar de novo o seu reino, para tentar realmente recuperar o seu reino, que vai ser uma luta muito difícil, com muitos obstáculos. Então ela cresce muito ao longo do livro, ela amadurece muito ao longo do livro. E a gente percebe que é aquela personagem feminina bem badass, sabe? Que dá um tapa na cara da sociedade, que luta pelo que ela quer. E nós percebemos que a Alexandra, ela não quer o reino apenas porque ela é a filha legítima do rei e isso é direito dela. Ela também quer recuperar o reino porque ela vê todo o povo Scarlet na miséria. Ela vê a realidade cruel em que eles estão e ela quer mudar isso. Então não é apenas por ela, é também pelo povo de Scarlet. No livro nós temos um pequeno romance acontecendo, que vai acontecendo, ao longo da história. E o que eu gostei é que a autora não fez esse romance o principal assunto, o principal foco do livro. O foco continua sendo retomar o trono de Scarlet, retomar a posse do reino. Então o romance não fica como foco principal. E eu achei em um determinado momento que ia ter um triângulo amoroso, mas não teve, o que eu gostei muito, porque, gente, pra mim triângulo amoroso não funciona, desculpem, mas não gosto. E também a história, ela toma diferentes rumos, sabe? Então você pensa, vai acontecer tal coisa, e aí de repente, tipo, muda tudo e você já pode... Você fica surpreso com o rumo que a história toma, sabe? Então eu achei bem interessante isso, de a história sempre estar mudando. Não é aquela história parada, sabe? Sem graça, que fica dando voltas e que fica tudo a mesma coisa, não. É uma história que sempre tem algo novo acontecendo, sempre tem um novo obstáculo pra Alexandra conseguir ultrapassar, sabe? Pra ela poder ir até o seu objetivo final. Então sempre tem várias coisas acontecendo, sempre tem uma luta nova, sempre tem uma ação, o que é bem interessante. O livro também ele tem um pouquinho de humor com alguns personagens. E é algo bem interessante, porque daí acaba tendo um pouco de humor, um pouco de ação. Tem também algumas cenas bem emocionantes, algumas cenas bem mais sérias e algumas cenas também de mistérios. Porque no começo do livro, como eu falei pra vocês na sinopse, a Alexandra, ela fica 10 anos longe do seu reino. E aí fica esse mistério, tipo, o que aconteceu nesses 10 anos? A gente vai descobrindo algumas coisas que aconteceram nesses 10 anos ao longo da história. E a gente vai sabendo aí o que aconteceu e tudo mais.
Eu esperava que isso fosse ser mais detalhado, que a Alexandra fosse contar mais coisas, porque ela deu um resumão do que aconteceu nesses 10 anos. E eu esperava que isso fosse mais bem explorado, sabe? Mais detalhado. Mas também, se a autora tivesse detalhado muito esses 10 anos, ia ficar muito cansativo, ia ficar falando de uma coisa que não tem nada a ver com o presente, teoricamente, né? O importante é a Alexandra conquistar o seu reino de volta e não o que aconteceu nesses 10 anos. Então eu entendi o porquê que a autora não narrou muito, não detalhou muito esses 10 anos. Mas eu fiquei curiosa sobre esses 10 anos. Confesso que eu leria um conto sobre isso. Enfim, a leitura desse livro é muito gostosa, muito fluida, muito rápida. Eu fiquei totalmente presa na história e li metade do livro em apenas uma sentada. Juro pra vocês. Você fica muito presa na história conhecendo a Alexandra, conhecendo os reinos, né? Porque a gente não conhece apenas Scarlet, a gente conhece outros reinos. A gente vê a Alexandra tentando pedir ajuda até ela realmente ter essa ideia do torneio dos campeões e poder participar desse torneio e assim tentar conquistar o seu reino de volta, sabe? Então a todo momento tem uma coisa acontecendo na história, tem uma luta nova para Alexandra enfrentar, então é uma história assim surpreendente, gostosa, que você fica totalmente preso, você não quer largar. Tem um romance, mas não é o foco do livro, mas é mais uma coisa que me prendeu na história, que foi o romance, que é um romance muito fofo, muito gostoso. E foi na medida certa, sabe? A autora não exagerou e também não deixou de colocar partes nesse romance, que foi muito legal. E a personagem principal, a Alexandra, ela é incrível, é uma personagem feminina muito, muito, muito incrível. Ela luta muito, a gente vê o amadurecimento da personagem. Então eu recomendo essa leitura pra vocês, pra quem gosta desses livros que retratam essa época de reinos, de muitas lutas com espada e tudo mais, vocês vão gostar muito dessa história. E também pra quem gosta de uma boa aventura com uma personagem feminina bem forte, esse livro aqui é ótimo. E aqui no box de descrição eu vou deixar pra vocês o link de compra deste e-book lá na Amazon, para vocês poderem conferir esse e-book, comprar esse e-book, para vocês conhecerem essa história maravilhosa da Alexandra tentando recuperar o seu reino. E também vou deixar o link do Instagram da autora para vocês conhecerem essa autora e acompanhar aí os novos projetos da autora e também a sequência desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal, de mais uma resenha. Eu espero que vocês leiam esse livro. Se você já leu, me conte aqui nos comentários o que você achou desse livro. E até a próxima!